Olá, bem-vindos. Se inscreve aí, compartilha, aperta o sininho, essa coisa toda. Querido grupo em defesa de Padre Robson, eu li ontem, na data do dia 6 de março, uma nota que saiu no jornal Opção de Goiás. A nota é longa e eu convido vocês a procurar na internet Jornal Opção de Goiás para quem desejar ler na íntegra. O texto é do advogado Demóstenes Torres. Eu vou ler uns trechinhos e comentar com vocês. Ele inicia assim: é crucial não macular a honra de magistrados de Goiás que são decentes e competentes. Demóstenes fala sobre a integridade dos desembargadores citados de forma insinuosa nas emissoras de fofoca. Ele diz que outras vezes o magistrado já sofreu amontoados de presunções e calúnias. Ele fala exatamente assim: é o mais puro esgoto direcionado a afetar a honra de profissionais dignos de seus cargos. Demóstenes falou sobre o ministro Menezes Direito, que eu não sei a data, não falou ali, que ele teria sofrido calúnias de forma fria, ele se sentiu destruído, entrou em uma profunda depressão e veio a falecer. Ele reforça aqui que essas calúnias, ou esses caluniadores, não se importam com a dor das vítimas em suas notas de veneno, de calúnia, de distorções. E agora ele diz assim, que o Fantástico mistura uma bomba de falsidades envolvendo o Padre Robson de Oliveira em calúnias onde teria extorquido ou pago propina a desembargadores a fim de ganhar causa sobre demanda de terras. O advogado Demóstenes Torres fez uma pesquisa e pergunta: quem é Cláudio Pinho, que foi mencionado no áudio, que se intitula advogado e que pede 700 mil e mais 500 mil para pagar a relatora e para pagar o restante dos desembargadores? Quem é Cláudio Pinho? Pergunta Demóstenes Torres. Não foi encontrado esse cidadão, o nome desse cidadão, entre os nomes de advogados da OAB. Demóstenes diz assim: primeiro, que ele investigou o nome Cláudio Pinho e que não existe, que seria um nome da Conceição, música de Calbi Peixoto. Ninguém sabe, ninguém viu. Aí ele pergunta também, por que no áudio, no suposto áudio de insinuações, estariam supondo 3 desembargadores, quando que, no caso, naquela época em que tratou o inquérito sobre a demanda de terras, haviam apenas 2 desembargadores. Demóstenes fala que parte duvidosa da polícia, que trabalha para partes e forças incultas, não se importam em enxovalhar a honra dos magistrados. A matéria de Demóstenes Torres fala um pouco sobre os outros desembargadores que teriam sido lá insinuados em calúnias por emissoras de fofoca. Orloff Neves, Roberto Horácio, Amélia Martins de Araújo. Todos esses são honestos e competentes desembargadores, que falsos áudios tentam sujar a sua honra. Tudo na tentativa de reabrir um inquérito contra Padre Robson,
o qual ele é inocente. Resultará no arquivamento, mas ninguém quer saber da dor que as pessoas estão sofrendo nessas distorções, nessa arquitetura que não mede esforços para derrubar Padre Robson, mesmo que tenha que derrubar seus amigos e derrubar magistrados e profissionais de competência, como delegada Renata Vieira, como esses desembargadores, como juízes. Quer dizer, já não conseguem mais atacar a questão da administração de Padre Robson na sua FIP, porque não há desvio, ele multiplicou. Vocês conseguem entender isso? Multiplicou as doações. Ele não roubou nada, ele não desviou nada. Ele multiplicou. Toda a igreja faz investimentos. Não há nenhum problema nisso. A obra da nova basílica nunca parou. Teve percalços, muitos, mas nunca parou. E sua evangelização abençoada, que somos hoje milhares de devotos a sentir falta. Como não conseguem atingir o empreendedorismo de Padre Robson, agora tentam atingir a sua vida moral. E tentam, de tabela, atingir aos seus amigos e também a magistrados, a profissionais de competência que trabalharam aí em inquéritos passados de Padre Robson. O cerco está se fechando, gente. Eles estão mexendo com pessoas inteligentes, com pessoas que estudaram muito para estar no cargo onde estão. Então, querido grupo, existe aí interesses terceiros e interesses por parte interna de alguns dos redentoristas para tomarem a lendária AFIP. Vocês já perceberam as incoerências desses áudios? Agora eu vou lembrar para vocês. Primeiro, num dos áudios, Padre Robson, ou a suposta voz de Padre Robson lá, estaria falando com a tal Alessandra. Vocês percebem que ela não fala? Ela não diz alô, ela não diz boa tarde, boa noite, ela não diz nada. Ela não aparece a voz dela. É como se Padre Robson estivesse falando sozinho. Aí, no áudio, ele menciona lá que estaria indo à AFIP e menciona lá o nome do advogado Paulo Medeiros. Vejamos, se esse áudio fosse da época de 2016, 2017, lá dos outros inquéritos, um sobre a demanda das terras, outro sobre a extorsão feita por hackers, montagens, aquela coisa toda que já sabemos. Se esse áudio fosse de lá, não é coerente, não encaixa ele citar o nome do advogado Paulo Medeiros, porque não o conhecia. Se o áudio fosse de um momento atual, primeiro que não poderia estar esse áudio, porque o celular do qual eles dizem que retiram esses áudios está no poder do Ministério Público, não está na mão de Padre Robson para ele estar falando essas coisas. Segundo, que mesmo que fosse um áudio atual, lá está dizendo que Padre Robson iria na AFIP. E Padre Robson, nós sabemos, está isolado desde agosto, impedido pela hierarquia dos seus superiores lá na congregação de aparecer, de falar, de se defender, de aparecer em público, de celebrar as missas, etc. Então, ele não está indo à AFIP. Logo, isso não encaixa nesse áudio, esses falsos áudios. Aí, se ele fala lá num tal de advogado Cláudio Pinho, ou se tem um áudio lá que eu nem vi direito essa situação, do tal de Cláudio Pinho falando, quem é Cláudio Pinho? Então, essas montagens criam situações, induzem distorções, induzem ao erro. São tudo calúnias. Outros áudios
possível nós que acompanhamos Padre Robson perceber a junção de áudios ou de falas de Padre Robson na Palavra do Pai e de falas de Padre Robson em uma entrevista. A explicação sobre a obra da Basílica, sabemos que teve muitos percalços, mas o mais difícil foi feito. A fundação, lá embaixo, tudo que está construindo, tem um prédio lá para baixo que vai suportar 200 ônibus, tem toda uma estrutura feita para baixo da terra, foi feita a fundação, terraplanagem, os pilares, etc, etc. Tá lá no piso, né? Agora é subir as paredes e terminar. O mais difícil o Padre Robson fez e essa obra nunca parou. Teve percalços, mas nunca parou. Agora eu pergunto, por que está parada? Aí, essa arquitetura para tomar a lendária FIP de Padre Robson, que é junto com nós todos doadores, associados de anos, e tudo isso para tomar essa FIP lendária, que todos aí fazem reportagem dizendo que é milionária, mas a atual presidência, a atual direção fica chorando, lamentando, dizendo que não tem mais recursos, que os recursos estão esgotados. Eu pergunto, onde colocaram os recursos? Aí agora não é desvio? Gente, tem muita coisinha que não se encaixa, que não são coerentes. E tentam aí distorcer as coisas, como se os hackers fossem mocinhos e Padre Robson bandido. Tentam aí distorcer as coisas, quando a polícia que acompanhou Padre Robson, que foi corajoso para ir lá negociar, não por vontade própria, mas de uma forma forçada, tentar resolver a situação com aqueles hackers que lhes ameaçavam, lhes chantageavam. Ele levou 2 policiais armados. Sim, policiais andam armados. E não é isso que a polícia faz? Quer dizer, a parte limpa da polícia desvendou tudo e inclusive descobriu lá uma parte suja da polícia que estava envolvida em chantagear Padre Robson. Então, são muitos aí os bandidos, né? Tem também aí os bandidos ocultos, alguns mascarados, disfarçados dentro de batinas, e nós, devotos, estamos atentos. Nós, devotos, confiamos em Padre Robson. Admiramos Padre Robson, amamos Padre Robson. E qual o problema em amar ao próximo? Nosso carisma por Padre Robson não tem nada a ver, não impede em nenhum momento o nosso amor, a nossa fé pelo Divino Pai Eterno. Aliás, que ele levou essa devoção ao mundo, a multidões que ele resgatou. Multidões que estavam tristes, perdidas, muitas pessoas doentes, e as pessoas se resgataram na fé, se animaram, se motivaram de volta ao Pai Eterno. Graças à belíssima evangelização, aos dons de Padre Robson. Gente, eu vejo nessa nota que o cerco está se fechando, que é o desespero dos inimigos tentando aí atingir profissionais, amigos de Padre Robson, de modo de tabela a tentar derrubar Padre Robson. Mas o Divino Pai Eterno vai lançar a sua mão e as muralhas do inimigo hão de cair. A vitória há de chegar. A vitória vai chegar. Em nome de Jesus, nós cremos. A vitória de Padre Robson. Sem mais. E obrigada.